Ah, então, eu gostaria que todos, somente o capítulo 1 de Jonas, nós teremos aí alguns minutos para ler, né? Ler. Eu sei que bastante pessoas já conhecem a história de Jonas, e nesse capítulo 1, eu gostaria que vocês já anotassem a nível de qualidades e defeitos de um líder que Deus procura, porque efetivamente Jonas, apesar de, né, foi um líder que Deus escolheu, né, para uma atividade específica ou para uma missão específica. Então, tão logo você leia esse capítulo 1, você vai ter aí alguns minutinhos, né, que é rápido, um capítulo pequeno, e na leitura que você faz, pega algumas coisas que você identifica aí como qualidades, anote, né, pode ser algumas coisas que depois a gente vai ver alguns sinônimos, e, e defeitos, né? Porque isso aí é o que nós somos, cheio de qualidades, ou algumas qualidades e muitos defeitos, ou vice-versa, né? Deus nos constituiu assim. O apóstolo Paulo falando que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? As que não são para serem, a gente fica assim meio surpreso. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus cheio de atributos, escolhe pessoas imperfeitas, né, somente para poder estar aí estabelecendo o propósito dele, né? E é isso que é importante, é quando o propósito do Senhor se realiza em nós. Então você tem aí alguns minutinhos, né? Vou ficar calado aqui para você ler e daqui a pouco eu já entro, né? Você já conhece, mas é só para você trazer à memória agora essa questão aí de Jonas, capítulo 1, e nós vamos descrever algumas coisas interessantes aí que a gente precisa entender, tá bom? Vamos à leitura. Bom, eu creio que já deve ter dado para estudar aí, dar uma leitura, pelo menos, né? Conseguiram aí listar algumas qualidades, uma, duas, três, ou alguns defeitos? Aí eu gostaria que compartilhasse aí as pessoas para a gente poder tá verificando aí se a gente consegue pelo menos aí 5 a 8 qualidades, 5 a 8 defeitos. A bem da verdade, defeitos a gente vai conseguir muito mais. Mas aí já pode estar compartilhando alguma coisa que você viu aí de qualidades e defeitos nesse primeiro capítulo de Jonas, somente o primeiro capítulo. Aí eu deixo em aberto aí. Vamos ganhar um pouquinho de tempo. Alguém gostaria de falar sobre qualidades? Eu vou anotar aqui. Algumas qualidades que você achou aí de um líder, de um potencial líder, vamos dizer assim. Por favor. Só qualidades. Aqui no versículo 9. Opa, no versículo 9, eles fizeram pergunta e ele respondeu com verdade. Então, acho que uma qualidade, ele era verdadeiro. E no Ótimo, 12, verdadeiro. Outro aí. no 12 outra qualidade que eu percebo é que ele é destemido. Ele logo ofereceu-se, então levantai-me e lançai-me ao mar. Destemido. Ótimo. Mais alguém? Então, a primeira, melhor qualidade que eu vejo é que o próprio Deus o chama para pregar ali a palavra, né? Chama para pregar a palavra. Um escolhido, seria isso, amigo? O próprio Deus escolhe ele, antes de tudo se desenrolar na história, na narrativa do livro, a primeira coisa é essa escolha que Deus fez dele próprio para escolher esse que vai levar essa palavra de arrependimento àquela cidade de Nínive. Embora tudo que vai se desenrolar na história dele, a primeira coisa é a escolha do próprio Deus, né? Ok, então vamos colocar assim como, resumidamente, um escolhido. Pode ser? Outra, Ok. diante do seu próprio erro, né?
ele tem a sensibilidade de clamar ao Senhor depois no caos. Clamar ao Senhor, alguém que conhece a Deus, poderia ser? Cristo vai clamar alguém que conhece, né? Exato. Ok. Mais uma aqui, pelo menos, por favor, do que já não foi falado. Boa noite, a paz do Senhor. É a irmã Rosana. A qualidade que eu vejo nele é o reconhecimento de quando ele vê que ele erra, né? Quando ele ali tem essa compreensão de reconhecer, porque muitas vezes a gente erra e não reconhece que está errado, né? E ele ali reconheceu que ele errou, uma vez que ele desobedeceu à ordem de Deus, né? Ali essa humildade do reconhecimento do seu erro. Excelente. Reconhecer o erro, uma qualidade boa do líder. Perfeito. Mais um só, então, para a gente poder passar para os defeitos. O que é interessante nessa história de Jonas é essa oscilação, né? Porque, por exemplo, se você for pegar os 4 ali, os 4 pontos da mensagem, por exemplo, de Jonas, ele vai chamar ele primeiro, ele foge, depois ele se arrepende, depois Deus chama ele novamente, ele vai, prega, e depois ele volta no final de tudo, a ficar furioso, porque volta ao ponto inicial. É isso aí. Mas vamos até exatamente por isso que eu frisei o capítulo 1, porque a gente conhece a história toda, o desfecho, mas eu quero trazer aqui algo assim mais especificamente para nós líderes, né? Porque eu entendo que todos são líderes. A partir do momento que você decide até o que você vai vestir, o que você vai comer é uma de liderança, de decisão, né? E aí desenvolver ou não a liderança é outra questão que aí a gente vai ver mais tarde, né? Mas é muito bem aí o nome do amado aí que falou, que eu não pude ver aqui. É isso mesmo. Fabiano. Isso. Fabiano. Deu para Fabiano. Mais uma qualidade, irmãos, e vamos para os defeitos. Ele era verdadeiro. Paz, Senhor, meus queridos. Ok. Tá, agora vamos para os defeitos, para a gente ganhar tempo aqui agora, tá bom? Ótimo. Primeiro eu acho... A Fran levantou a mão. Ocultar, né? As coisas. Ele ocultou dos marinheiros, ocultou ali a situação. Desobediente. Ele pegou o navio para ir para outro lugar. Mais pessoas, defeitos, por favor? Tem inúmeros. Então, seja bem sucinto, talvez de uma palavra ou duas, para que a gente tenha uma dinâmica mais rápida, para mim não perder muito tempo aqui. Pai, senhor a todos, boa noite. É que na hora do medo, na hora que mais precisava, ele fugiu, né? Ele ficou ali com medo. Então, esse medo aí atrapalhou muito ele. Então, isso acontece. Exatamente isso, porque ele fugiu. Na hora que mais precisava dele, ele fugiu. Então, aí seria dois defeitos. Primeiro, fujão e pessoas que têm medo. Talvez o medo não é um defeito, né? Pode ser uma arma boa de defesa, mas tudo bem. Fujão. Eu acho que Jonas ele reflete ali aquele sentimento hostil que os israelitas tinham contra os gentios, né? Antes de serem a possibilidade até no Novo Testamento, mas no tempo antigo você vê que os israelitas eles tinham esse sentimento hostil contra os outros povos, né? Então eu acho que o Jonas demonstra muito esse sentimento hostil do povo israelita contra os outros povos, né? É uma das coisas. Não entendeu o propósito também, o que era o propósito que Deus queria. Ok, amados, eu vou dar um exercício para casa e vocês reflitam mais sobre essa questão de Jonas, só o capítulo 1, né? E vocês vão extrair muito mais, inclusive quando a gente faz essa dinâmica em grupo, a gente fica surpreso de quantas pessoas veem qualidades que às vezes a gente não percebe. Qual é a intenção dessa dinâmica? Que a gente pegou Jonas, obviamente, como um personagem que está aqui na Bíblia. Mas agora eu quero que você esqueça esse nome Jonas e coloque o seu nome.
se uma dessas qualidades ou defeitos não está em nós, concernente àquilo que Deus nos chamou para fazer, como foi bem falado aí, o chamado. O chamado, ele é algo que é pessoal, intransferível, né? Romanos 11, 29 diz que os dons e os talentos são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que Deus entregou, não tem como devolver para o Senhor. Ah, não quero. Ah, não é isso bem que eu pensei. Né? São irrevogáveis, não tem como negociar. É inegociável. E de repente, talvez, nós poderíamos ser... Eu coloco meu nome, Cláudio, posso ser verdadeiro, destemido, né, um escolhido, que eu tenho a sensibilidade de um relacionamento com Deus, então eu posso clamar a qualquer momento, né? E eu devo reconhecer os meus erros, principalmente quanto líder. A tendência é nós atribuirmos, né, a síndrome que chamam do Éden. Ah, foi a serpente, ah, foi a mulher, né? Transferir a responsabilidade, né? Estrategista, devemos ter um líder com estratégias definidas, né? Então, e quando a gente vê os defeitos, né, às vezes a gente quer ocultar a verdade com medo de ferir ou com medo de se expor, né? Até mesmo dentre algumas falhas que, obviamente, vamos ter. Desobediente, Deus manda algo específico e nós queremos contornar ou distorcer ou fazer só aquilo que achamos que devemos. Fugimos muito do compromisso. Eu creio que todos que são chamados especificamente, a primeira coisa, tem certeza? Será que sou eu? Ah, tem pessoas melhor do que eu, não é possível. E aí a gente foge, né? E aí, como a irmã falou, devido talvez ao medo, que nós estamos mais, talvez, pensando nas nossas qualidades e condições do que na dependência total do Espírito Santo de Deus, quando são coisas concernentes ao reino de Deus. Às vezes, como o irmão bem falou, nós somos hostil, né? De sentimento de vingança, de não ter comunhão, de não querer estar juntos. Isso eu falo dentro da igreja. Somos seletivos, né? Selecionamos aquelas pessoas que queremos mais um relacionamento mais íntimo, compartilhar coisas, né? E, às vezes, não entendemos também o propósito de Deus. Ou talvez a gente possa até entender o propósito de Deus, só que a gente quer que Deus desenhe tudo e determina tudo o que se deve fazer ou o que vai acontecer. Sendo que a palavra de Deus diz que aquilo que está sendo feito agora não vamos compreender. Mais tarde podemos compreender lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, Jesus, quando dá aquela grande lição, e para nós líderes, talvez seja a lição mais importante, né? Ali em João, capítulo 13, que ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, ele simplesmente debruçou e fez um papel de servo, né? Ele fez um papel qual ele demonstrou aos seus discípulos, lavando os pés dos discípulos, ao passo que, né, quando ele chega para Pedro, aí entra o versículo 7, Pedro começa a questionar, não, Senhor, mas sou eu que devo fazer, e o Senhor vem fazer, ele fala assim, o que eu faço agora não entende, mas mais tarde compreendê-lo-á. Então, são coisas específicas que Deus traz para nós, onde nós, às vezes, não entendemos no dado momento que está passando, mas Ele está nos aperfeiçoando, né, para que possamos alcançar ali o propósito que Ele determinou. Pois bem, essa primeira parte aqui, que demorou um pouquinho por causa dessas questões, nos traz, de fato, algumas características que Deus, né, fez com que a gente entendesse que cada um de nós podemos ter uma ou outra mais acentuada, menos acentuada, mas isso também não impede e não impediu Deus de determinar que Jonas haveria de cumprir um propósito, independente do processo ao qual ele estaria sido inserido. E dentre essas qualidades todas, e a gente sabe que lá no Evangelho, né, os fariseus, os escribas pedem ali um sinal, e Jesus disse que o único sinal que eles teriam era o mesmo sinal de Jonas, para tu ver quão importante e lições específicas e poderosas
nós podemos adquirir, não só no livro de Jonas, eu falo Jonas porque retrata para mim algo assim sobre liderança e sobre missões, né, o qual Deus nos chamou para sermos missionários de uma forma sobrenatural e tremenda. Então, o que acontece? Nesse passo que Jonas está passando, e uma das irmãs aí narrou bem, além de ser fujão, além de querer fazer o que quisesse, foi, correu atrás, mas o que acontece? No dado momento que ele viu que não tinha como atribuir responsabilidade dos erros e daquilo que estava acontecendo com todos, ele assumiu o compromisso de se responsabilizar e ele fez uma atitude única e que retrata um pouco, representa um pouco aquilo que Jesus fez por nós. Ele falou para os marinheiros ali todos, né, que o erro era dele e que ele que merecia ser sacrificado em favor da vida deles, para que eles não viessem a naufragar. Então, a lição é algo tremendo. E uma coisa que me chama a atenção também é que quando foi ver aonde estava Jonas, não foi qualquer marinheiro, foi o próprio capitão. Então, líder, ele se relaciona com líder de forma pessoal, intransferível. Por isso que com os líderes é o próprio Deus que vai tratar. Então, nós devemos ter essa responsabilidade, né, de saber lidar, de saber conduzir pessoas, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas interessantes aqui para a gente desfrutar aqui. Por exemplo, que existem muitas diferenças hoje no nosso meio sobre a questão qual o líder que Deus vai usar, por que Deus usa determinados líderes, né? E isso está diretamente ligado aos dons, como foi bem colocado aqui, ao chamado específico de Deus. Eu sempre entendo assim que Deus, a multiforme variedade de Deus operar, né, na igreja do Senhor Jesus, eu não falo igreja denominacionalmente falando, mas da igreja, o corpo de Cristo, traz essa diversidade de dons, né, para que nós possamos entender que eu não sou absoluto, que eu preciso de alguém. E eu sempre falo lá na igreja, quando a gente está ministrando lá com os líderes ou aprendendo uns com os outros, que os dons que nós recebemos de Deus só não servem para uma pessoa, para nós mesmos. Porque não serve para mim. Serve para edificar o outro e glorificar a Deus. Então, quando eu pego os dons para que eu entenda que não é meu, é algo que Deus me deu, ele me deu com um propósito. A gente vê claramente isso lá em Efésios capítulo 4, ali no versículo 11, né, e principalmente o 12. Ele diz com fim para, né, trazer o crescimento e a maturidade essencial ao corpo de Cristo. Mas quando nós estudamos um pouquinho sobre a questão dos dons, e aí eu quero falar dessa característica pessoal, eu diria no reino de Deus, de uma marca, de uma identidade que nós temos em Cristo, por isso que Deus usa cada um do jeito que Ele quer e como Ele quer. Né? Eu não posso ser além daquilo que Deus tem, às vezes, falado comigo, né? Eu acredito e tento fazer o melhor para a glória dEle, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo, ao escrever a igreja de Roma, ele descreve muito bem lá no capítulo 12, os dons de serviço, de estar disponível, de prestar um serviço a Cristo. E eu sempre falo, né, eu ouvi uma frase esses dias, alguém até me corrigiu, achei interessante, que às vezes nós falamos que na obra do Senhor nós somos voluntários. Não, nós não somos voluntários. Nós somos um empregado que somos bem pagos. E ele pagou um alto preço lá na cruz, então não é nada de graça. Nós somos empregados de Cristo, da obra dele, não esses valores monetários que nós temos aqui a nível terreno, mas é um preço que ninguém paga. Então ele já pagou um alto preço, a cédula que era contra nós. Então nós não somos voluntários. Não fazemos só quando nós podemos criar esse sistema, mas nós somos, Paulo diz que pesa sobre ele a obrigação de falar do Senhor, usar os dons de talento em prol do reino de Deus. Então os dons de serviço, eles são interessantes que eles conectam com os outros.
mas nós devemos entender o ministério de exortação, contribuição, presidir, né, que aí vem a questão de liderar, de liderança e misericórdia. Então, são dons específicos que Deus deixou para o corpo de Cristo, aonde nós não podemos escravizar, nós devemos conduzir pessoas. Sabemos, uma das matérias que a gente estudou agora no seminário que eu estive há 2 semanas passadas, falou sobre os pastores abusadores, os líderes abusadores, e não no sentido sexualmente falando, mas no sentido de imprimir nos seus liderados mais obrigatoriedade, até mesmo daquilo que eles não são capazes de fazer, do que realmente conduzir as pessoas de acordo com aquilo que eles já alcançaram. Cada um está numa caminhada diferente. Nós estamos aqui numa sala, eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, né, para poder fazer, mas coube a Deus no dia de hoje me escolher. Eu me sinto honrado de poder estar compartilhando algo que está no meu coração. Mas eu não posso fugir desse compromisso, porque eu sei que eu recebi dele. E uma coisa, não vamos agradar todo mundo, mas vamos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Então, os dons de serviço, e dentre eles, são 5, né, também, está o de presidir, que é liderar, talvez seja o dom mais sofrido hoje, porque às vezes nós estamos numa posição e achamos que somos os melhores, mas Jesus trouxe uma palavra para os discípulos que aquele que quer ser maior, que seja servo. E nós sabemos que na constituição das igrejas hoje é o contrário. Existem líderes ou pastores que são intocáveis, são inacessíveis, é difícil até mesmo para corrigir, né? Para corrigir. Então, eu vou ficar isso aí. Os dons espirituais que Deus deixou à igreja, para cada membro, né? Aí são separados, serve também para poder estar colocando à disposição do corpo, para servir. E nós sabemos lá em 1 Coríntios 12, fala dos 9 dons. Nós não vamos falar todos eles, que eu sei que aqui é uma classe que todos conhecem, mas depois você pode anotar e verificar, né? E aí traz agora os dons ministeriais. Olha só, todo serviço, ministério, né? Ministério significa serviço, está disponível para fazer para alguém melhor, para fazer alguém crescer. Então, dentre a matéria que nós tivemos sobre pastores abusadores, está exatamente aqueles que acham que sabem demais e humilham os que não sabem. E Jesus não foi assim, gente. Eu acho tão maravilhoso na ceia, na hora, né, que muitos têm como algo importante, né, obviamente, para trazer à memória, só a memória, aquilo que ele já fez por nós na cruz. Na mesa onde ele estava tinha alguém que ia traí-lo, na mesa onde eles tinha alguém que ia vendê-lo, na mesa que ele tinha alguém que vários iam abandoná-lo, não ia com ele até a cruz, mas ele não deixou de ter comunhão com todos, iguais. São lições assim específicas que nós aprendemos quando nós estamos na liderança. E os dons ministeriais, nós sabemos que são os 5 dons, lá em Efésios 4:11, fala sobre isso. Então, o que eu trouxe isso aqui para a gente refletir um pouco? Que quando Deus nos traz essas condições de liderança, a primeira coisa é servir. E dentre a questão de servir está o cuidar. Cuidar. Quando Jesus restaura ali Pedro, em João capítulo 21, né? Quando ele restaura Pedro, eu falo que ele teve ali um processo de restauração porque Pedro havia traído, né, ali a confiança dele e o negou. Ele fala para Pedro umas frases interessantes sobre apacentar, cuidar, acolher. E são qualidades que são peculiar de um líder. Então, cuidar é algo que a gente precisa cuidar de tudo, né? Com afeto, naquilo que a gente pode, né? Tanto da família, da igreja, do trabalho, dos irmãos, cuidar da missão, né? Cuidar do mundo, né? A gente fala hoje sobre a questão do meio ambiente, mas o nosso Deus foi o Deus assim mais cuidadoso com o meio ambiente. Ele criou todas as coisas e pediu que o homem cuidasse.
deixou Adão ali como ali, primeiro ecologista ali, para cuidar, porque sempre que ele cuidaria, teria, com certeza, da própria natureza aquilo que fosse necessário, né? O segundo que eu colocaria como qualificação do líder é de acolher. Nós somos mordomos, nós não somos donos de absolutamente nada. Então, precisamos aprender a acolher. A gente desenvolveu um estudo sobre a perspectiva da igreja pós-pandemia. E uma das qualidades que a igreja pós-pandemia tem que ter, de fato, é o acolhimento. Nós, durante muito tempo, ficamos na visão, vem quem quer, do jeito que quer, aí chega na igreja, sai do mesmo jeito, ninguém preocupa como é que as pessoas estão. Nós temos hoje mais um culto de religiosos do que aqueles que são adoradores, né? Nós vamos entrar nesse detalhe. Então, esse acolher está dentro das qualificações do mordomo. O mordomo está pronto ali para receber a pessoa bem e fazer com que ele desfrute de tudo aquilo que está ali à disposição. Então, a igreja hoje ela tem que ter essa qualidade de acolher, uma igreja saudável, uma igreja... E isso traz para nós líderes, né, ensinar sobre isso. Então, precisamos acolher, precisamos aprender do acolhimento, principalmente de pessoas hoje órfãs, viúvas, os estrangeiros, né? Nós estamos tendo oportunidade, como nunca no nosso país, né, de tantos imigrantes que estão vindo de longe, países inacessíveis. Por exemplo, nós tivemos o privilégio aqui de receber uma família afegã, nossa igreja, né, daqueles refugiados. A esposa dele, do rapaz que veio, o pai dela era o principal lá da sinagoga lá, e ameaçou de matar ela, os netos e todo mundo, e eles tiveram que fugir. Então, acolher os estrangeiros, né? Como nós somos estrangeiros, aqui nós somos peregrinos neste mundo. E a questão de exortar. Também é uma igreja que o líder precisa aprender isso. E exortar, muitas vezes, é distorcida essa palavra como se fosse correção dura e severa. Dentre a questão do acolhimento, de cuidado, o exortar faz parte. Exortar é trazer para perto, é trazer a pessoa para perto, não é apontar os erros, é estender as mãos. Então, o líder tem que buscar essa qualidade mais do que nunca hoje. Quantas pessoas feridas? Quantas pessoas nós ferimos como líder? Você já pensou? Por mais que você não tenha intenção de errar, nós vamos errar. Acabamos de ver aqui as possibilidades, tanto quanto de Jonas, né? Então, nós somos chamados para isso, né? Para uma santificação, separar, trazer para próximo, exortar com amor. Né? Paulo fala sobre isso. Está indo no caminho errado, traz para próximo de si, né? Imprime nele o caráter cristão, tá bom? E isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas, se sintam mais aceitas no nosso meio. Então, a exortação deve ser feita e deve ser recebida como direção, uma direção para voltarmos ou para nos corrigirmos daquilo que nós estávamos no caminho errante. E outra coisa, ensinar sobre resistir na fé, né, irmãos? Hoje a gente está perdendo a fé de uma maneira assim absoluta. Nós estamos vendo aí vários líderes se apostatando da fé. Nós temos aqui alguns no Brasil e fora aí, misericórdia. Né? Pessoas que eram referência há um tempo atrás, hoje não são. Os cantores gospel, as músicas, as canções hoje, são coisas que são assim mais desvirtuando da fé, autoajuda, e vai um montão de coisa que a gente não pode. Então, o líder não pode fugir desse compromisso. Né? Paulo, ele enfatiza a questão do poder do evangelho. Romanos 1,16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E acima de tudo, querido, amar. O líder tem que amar. E essa questão de amar é uma coisa muito séria hoje. Porque Jesus, quando falou deste amor, ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a questão do amor é que você precisa se amar. Eu trabalho muito com essa questão do eu trabalho muito com essa questão
né, da pessoa, de valorização da pessoa. Então, as pessoas precisam se amar. Estamos vivendo dias difíceis, que o amor de muitos está se esfriando. Sim, biblicamente, mas o amor que está se esfriando é mais da própria pessoa, de não acreditar no amor absoluto de Deus sobre a sua vida. Aí as dificuldades, né, vêm, bate as portas, isso vai acontecer sempre, mas nós devemos saber que se eu me amo, eu vou amar o próximo. Se eu amar o próximo, eu estou cumprindo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então, o amor, precisamos ter essa qualidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar por estou tentando correr aqui um pouquinho, mas eu vou parar aqui um pouquinho, se alguém quiser falar alguma coisa, que eu vou falar sobre a última coisa que um líder é imprescindível. Resiliência. Temos que ser resilientes, temos que saber refazer muito rápido das perdas, das críticas e de muitas outras coisas. A resiliência te ensina, com o passar do tempo, depois que você passa por muito processo de Deus, ou processar de Deus na nossa vida. Por isso que cada vez que Deus nos permite crises, nos permite tribulação, dificuldade, Ele está gerando em nós uma resiliência para que mais tarde, talvez seja uma luta maior, um problema maior, principalmente o líder, ele saber lidar com as perdas que inevitavelmente virá, ou talvez com a própria, né, decepção ministerial. Quantos líderes a gente é levantado aqui no Brasil para cuidar de líderes feridos? Então, quantos líderes estão desistindo de tudo, inclusive da própria vida? Aí você pode enumerar várias, né, erros, atribuições ao próprio pecado, óbvio, mas tem muitas coisas que ele perdeu na caminhada, né, e deixou de crer absolutamente no poder da palavra de Deus e no perdão da cruz. Então, ser resiliente é algo assim muito importante para a liderança. E mais do que nunca, o pastor, né, o líder, precisa ser resiliente. Sabe para quê? Para poder manter a sua saúde, tanto física, espiritual e a sua saúde mental. Tem crescido muito. Acho que tem um irmão aqui que está nos Estados Unidos, salvo engano. Nós estivemos lá um tempo ajudando lá a igreja em Revere, em Massachusetts, e o nível de líderes, pastores que suicidam lá é um número exorbitante. No Brasil também, porque proibiram-se alguns tempos atrás a divulgação no nosso país. Mas nós que trabalhamos com essa linha, vamos assim dizer, sabemos que tem muitos. E aqui nós já trabalhamos com alguns para poder interferir e trazer exatamente de volta a questão, principalmente do perdão, né? E não existe, a não ser que está escrito na Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o perdão imperdoável, né? Se possa assim conjecturar. Resiliente, tá? E outra coisa, nós precisamos ser uma igreja que cura. E para curar alguém, a gente precisa ser curado. As enfermidades que existiam no tempo de Jesus, física, espiritual, mental, como aquele de Gadara, né, o Gadareno e tudo, e outros, muitos outros, foram algo que deixa bem claro que nós estamos vivendo esses tempos também. E pós-pandemia, então, irmãos, tem muitos problemas seríssimos que estamos enfrentando dentro das nossas igrejas. Então, nós precisamos ser uma igreja que tenhamos esse cuidado, essa sensibilidade, né, para que podamos, como líder, estar ajudando na restauração para a caminhada. Bom, eu falei dos dons espirituais. Eu quero citar 3 coisas interessantes sobre os dons espirituais. Aliás, do fruto do Espírito, desculpa, né? Que os dons são importantes. Nós falamos dos dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais, são fundamentais, são ferramentas, né, para o líder estar realmente aparelhado para desenvolver o seu papel. Mas, porém, o que vale hoje, que sempre valeu na igreja, são fruto do Espírito. Porque muita gente, às vezes, trabalha só na linha dos dons. Aí, na hora que falta ali o fruto do Espírito, ele se perde. Ele deixa de executar aquilo que Deus determinou. Então, baseado nos dons do fruto do Espírito, que Paulo traz claramente, ele escreve à igreja em Gálatas, né, a Galácia, sobre as questões da luta que tem
da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, primeiro, nós precisamos entender os hábitos mentais que trazem esse fruto do espírito, que é o amor, alegria e paz. Isso são hábitos mentais, são coisas que eu consigo trazer. Paulo chega a falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, salvo engano, e quando depender de mim ou de você, tende paz com todos, que é algo mental, é algo da minha mente, é algo que eu trabalho. As pessoas vão se levantar, as pessoas vão fazer tudo. Então, o líder tem que ter esse hábito mental de amor. Amor depende de você. Amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. A gente equivoca muito em relação a isso. E a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o fruto do Espírito ele tem que manifestar em nós líderes, todas as nossas qualificações, porque isso não vem de nós, é do Espírito Santo. Amém? Qualidades sociais. Então, os dons, o fruto para executar os dons que nós temos e recebemos de Deus, tem que ter as qualidades sociais. E quais são as qualidades sociais? São 3 também. A questão da paciência. Vai ser que em conflito, em relacionamento, relacionamento, né? É algo que você vai estar aferindo um ao outro, é ferro com plástico, plástico não vai. Então Deus nunca vai colocar ninguém do seu lado, preste bem atenção, líder, que não vai te aferir, que não vai te deixar incomodado algumas vezes, mas é para te melhorar, não para melhorar ele. É Deus querendo melhorar você. Então Deus permite. Eu sempre falo lá em 1 Samuel, que a Ana recebeu o seu presente, quanto mais ela foi aferida por Penina. Penina é necessária levantar na nossa vida de líderes, para aferir, porque quando Penina se levantava, Ana se prostrava diante de Deus, para buscar daquele que pode todas as coisas. Então, são as qualidades sociais, paciência, amabilidade e bondade. Isso aí eu tenho que executar. Ah, mas pastor, mas aquela pessoa está se voltando, está se virando, é rebelde. Paciência. Ame ela, vamos demonstrar amor e vamos demonstrar bondade. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser bênção, não maldição. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o nosso pai da fé, ser tu uma bênção. E essas qualidades sociais do fruto do Espírito nos vai trazer primeiro benefícios para nós e para o nosso próximo. E por último, princípio de conduta. O fruto do Espírito Santo também nos traz para líder, que são fidelidade, devemos ser fiel ao chamado, fiel ao ministério, fiel aos nossos líderes, fiel aos liderados, fiel à palavra de Deus. Sabe, isso tudo traz para nós, líderes, acima de tudo hoje, a questão de estarmos frutificando pelo Espírito. Outra coisa que é de princípio de conduta, mansidão, né? Deixar essa questão, né, de sermos manso, né? Manso e humilde de coração, é o que Jesus falou, glória a Deus. E por último, domínio próprio, que é fruto do Espírito. E são qualificações, né, de princípios de conduta, ou seja, que vai estar com nossos relacionamentos. Então, o líder tem que ser dotado disso. Os dons são maravilhosos. E eu digo que hoje muitos líderes estão só nos dons, mas não estão frutificando. Porque quando você vai espremer misericórdia, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, eu estou aberto a algumas palavras. Eu coloquei aqui depois, se der tempo, eu queria colocar 12 atributos de uma liderança. E depois eu posso disponibilizar o material, se alguém quiser, tá bom? Isso não é meu, não é para mim, é para edificar o corpo de Cristo. Perguntas ou podem compartilhar aí também, né? Você que tem aí qualificações de Deus aí, porque isso ajuda muita gente. Eu falo sempre, ninguém sabe muito que não pode aprender, nem pouco que não possa ensinar. Nós aprendemos uns com os outros. Eu gosto dessa frase. Amém, a paz do Senhor. Uau, né? Uau, que ensinamento, né? Eu quero aqui agradecer, porque eu estou passando por isso, né? Eu tenho passado algumas situações
que eu falo vendo a Rosana antes, né, que eu falo que eu sou um pouco Pedro, né? Às vezes o Simão aqui quer vir à tona e eu falo, opa, meu Simão aqui nada muito bem, você já morreu, já foi mergulhado, fica aí, meu filho, não vem não. E passo por uma situação e eu falo, Jesus, obrigada, né? E eu tenho buscado muito em minhas orações o fruto do Espírito. Eu falo que sem o fruto eu não vou conseguir ter os dons, né? O que será de mim com os dons sem o fruto? E o pastor ali falando, e o Espírito Santo aqui ministrando em mim, e eu falo, Jesus, como é gratificante de saber que esse é o caminho, né? E eu falo que eu estou agora adquirindo a maturidade espiritual pelas situações adversas que o Senhor tem colocado para com que eu venho passar, né? Então aqui eu quero agradecer muito a importância de hoje eu estar aqui participando dessa aula. Era esse o meu comentário. Amém. Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória para Ele. E quando a gente tem a oportunidade de estar ministrando, a gente é mais bombardeado pelo Espírito Santo. Tem mais alguém querendo falar? Pois é, pastor, realmente, o que você está ensinando aí, é que as pessoas que elas são líderes, realmente elas têm que observar aqueles outros, né, ver a capacidade de cada um, porque Deus, quando Ele coloca alguém na congregação, que Ele coloca um pastor, Ele levanta muitos ali para ajudar, né? Então, como Ele realmente tem que estar observando cada um também e ver se realmente eles estão agindo da forma que agrada a Deus, né? Então, tem que realmente ter uma compreensão, uma sabedoria, né, para ser um bom exemplo para os outros, né? Isso aí é muito importante, essa aula, eu gostei, porque é uma das coisas que a gente tem que analisar na Bíblia, uma das coisas que eu acho interessante, é porque, às vezes, quando eu vejo assim, nos nossos apóstolos, ali quem escolhe é o Espírito Santo, né? E às vezes eu vejo que tem líderes que ele escolhe porque ele observa a pessoa. E eu tenho que primeiro descer até o Senhor e pedir a Ele, Senhor, quem o Senhor escolhe? Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor escolhe, porque ali nos apóstolos, né, ali é mostrado isso. Então eu tenho visto que tem pessoas que às vezes ela não está tão preparada como Deus quer que seja preparada ali para liderar com alguém. É arriscado alguém, o pastor, alguém colocar alguém que não seja ali preparada, que não seja da vontade do Espírito Santo, vai que aquela pessoa não consegue, porque se ela realmente, se a pessoa dedicada ao Senhor, ela buscar o seu Espírito em verdade, Deus transforma ali. Mas se uma pessoa, ela pode, em vez de ela ajudar, ela atrapalhar as outras pessoas que estão precisando, né? Que a gente encontra pessoas com muita vontade de trabalhar na obra. Só que a gente tem que ter muita paciência para saber lidar com cada um. E é isso que eu queria falar. Amém, amém. É por isso mesmo. Eu sempre falo que Deus nunca vai colocar ninguém do meu lado que Ele não queira trabalhar em mim, e não nas pessoas. E através das minhas atitudes e reações, eu vou conseguir melhorar as pessoas. Mas se eu tiver reações contrárias ao fruto do Espírito, como nós falamos, e só falando aqui que os dons ministeriais, eles foram dados, a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, por Deus para a igreja. Mas o fruto do Espírito é o próprio Espírito que dá. Então nós temos que ter essa diferença, né? Porque às vezes eu posso exercitar o dom de pastor. Tá lá, eu estou sendo pastor, posso ter o chamado, eu posso ter me preparado, mas eu não deixo o fruto do Espírito. Aí é em vão, é como se fosse uma parte só, né, física, mas não tem aquela espiritual de poder realmente ter eu diria, a plenitude ministerial. Boa noite, irmãos. Eu queria que o irmão, né, que o pastor, comentasse essa frase. É uma frase assim, que eu já ouvi algumas vezes, eu não sei, né, assim, propriamente quem, né? Mas é uma frase, às vezes, muito falada, que é: todo cristão é um líder em potencial. Bom, eu tenho uma palavra aqui sobre isso. Por exemplo, lá em Gênesis, eu não vou pegar agora aqui, lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, e nessa formatação do homem, Deus o fez para liderar todas as coisas, né? Ele tinha a autoridade e poder para liderar sobre todas as coisas. Essa é a questão da natureza humana. Quando Deus gerou Eva da costela de Adão, como nós cremos, né? Obviamente,
Deus pediu a Adão, preste bem atenção, Deus pediu a Adão para que ele desse o nome a Eva. O primeiro nome que Adão deu a Eva foi varoa, porque do varão foi tirado, ou seja, era o mesmo nível. Nível por quê? De absoluto, de estar sobre a liderança, de estar liderando. O que é líder hoje? O que nós definimos como líder? É o poder de você decidir. E aí você pode ser líder na sua casa, você decide sobre os seus filhos, sobre o que vai comer, sobre o que vai vestir, você pode ser líder no seu trabalho, você pode ser líder, pode ser chefe também. Então, liderar é algo que você tem a autonomia de decidir sobre você. Eu não quero ir hoje, eu não vou. Você teve um ato de liderança, você decidiu, liderou. Isso sobre você. Quando se fala que existe o líder nato e existe o líder que se aperfeiçoa, é quando, aí sim eu trago para a questão da nossa vida cristã, é quando nós deixamos Deus, aí lá em Romanos 11, 29 vai falar que Deus entregou 12 talentos, salvo engano, 1 Coríntios 7, 7 diz que cada um tem um dom. Paulo fala, eu gostaria que todos fossem iguais a mim, mas cada um tem o seu dom dado por Deus, então o dom é serviço, é o que Deus te deu para você trabalhar, e aí nós entendemos que aí vai para desenvolvimento, crescimento, maturidade. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não queria nem ser cristão, há 31 anos atrás, e eu já tinha 30 e poucos anos, e aí eu não queria nem ser cristão. Aí o pastor falou, mas você tem umas características boas de líder? Mas eu fui começar a pensar, por exemplo, na escola, tudo que ia acontecer, você vai liderar o nosso grupo aqui para lá na frente. Eu ia. No futebol, que eu sou ex-jogador de futebol profissional, no futebol, quando estava lá, não, você é o capitão do time. Eu ia. Mas só que eu não sabia que tudo isso era Deus formatando. Então, quer dizer, vai do desenvolvimento, de deixar. Mas todos em Cristo, eu posso entender, recebeu poder e autoridade para ser aquilo que ele determinou para ser. Aí vai depender das nossas atitudes, quanto aqui de Jonas que nós vimos. Essa é a minha opinião. Então, eu posso discorrer aqui, que eu acho que vai dar tempo, sim, né? Eu acho que é importante fechar isso, sobre os 12 atributos da liderança. Isso baseado em pesquisa, isso quem fez pesquisa foi pessoa cristã, então eu vou usar a Bíblia, obviamente, aqui, que é a minha regra de fé e prática para tudo, né? E se tira a Bíblia, me tirou todo o meu alicerce. Então, Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8, diz assim: temos, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada. Essa graça é parte de Deus, até a salvação, pela graça sois salvo, né? Ô glória. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Para você ver que dentre essas questões aí, desses dons, até a misericórdia, que a gente precisa exercitar mais do que nunca hoje, né? Misericórdia é estar no lugar da pessoa, é desenvolver a empatia, é ser tocado, não é julgar, né? Hoje nós temos chamado, entre aspas, os desigrejados, pessoas que já gozaram uma vez da plenitude de estar junto conosco, adorando, e que estão lá fora, hoje, talvez no vício, morando na rua. Devemos exercitar a misericórdia, né? Jesus disse, terei misericórdia de quem tem misericórdia. Talvez chame a atenção essa questão que a gente nunca parou para trabalhar isso. Então, esses 12 atributos fala bem claramente, né? O dom de servir, o dom de ensinar, né? De dar ânimo. Então, exortar, em outra tradução, é ânimo. Uma vez eu fiz um teste sobre que tipo de dons que eu tinha. Eu fiz um teste no livro sobre, eu não me lembro agora, mas era um livro muito interessante, que falava sobre os dons ministeriais. E ali tinha um teste. E no teste que eu fiz dos dons, aí veio para mim
exortação. Eu falei, misericórdia, eu não sou assim, eu sou manso, mas só que eu entendi a exortação de uma forma errada. E aí, quando o meu pastor lá me ensinou, aí eu achei interessante, ele falou, não, querido, você tem um dom de encorajamento, você tem um dom de levantar pessoas, dom de animar as pessoas, isso é bom, exortar é isso. Não é você acabar de matar, é você pegar o que está morto, trazer para ressuscitar, trazer para perto de você. Está entendendo? Quando nós exercitamos isso como líder, a pessoa está falando mal de você, a pessoa está... Traga para perto. O que tem que produzir em você é o que você tem, não o que ela está produzindo. Ela só está dizendo que ela está necessitada de transformação. Então, isso é interessante, né? Então, liderança é um tema muito discutido, né? A gente sabe de muito tempo, líder, foi feita pergunta aqui. Então, ser líder é a gente ter atitude de formar líderes. E Jesus fez isso. Jesus queria, né, no sentido da minha palavra, fazer com que os discípulos fossem maior do que eles. Que ele não fizesse falta. Eu sempre falo assim, que o melhor líder é aquele que não está e a coisa anda. Aquele que não faz falta. Porque quando está fazendo falta, aí você está exercendo mais um poder de chefe e não de liderança. Tem diferença muito grande entre chefe e líder. De repente a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, alguns pontos. Então liderar é formar líderes. O que Jesus disse para nós? E de fazer discípulos. Fazer o quê? Líderes. Simples assim. E de fazer discípulo. Não é só ir e pregar o evangelho. Fazer discípulo, batizando e ensinando. Então, nós temos uma tripla função, se assim posso conjecturar, né? De pregar o evangelho, como eu vou fazer discípulo. Ele vai me copiar. Paulo, né, bateu assim no peito e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Formatação de líderes. Então, é um desafio assim, constante para nós e para as organizações de hoje, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a primeira coisa que nós temos aqui em relação aos atributos, eu vou ser bem mais sucinto, porque são 12, é disposição para tentar o que não foi feito antes, ou que não foi tentado antes. Você já deparou que você vai fazer uma coisa, a pessoa não vai dar certo, porque ninguém nunca fez. Então, você já tem um atributo de um líder. Porque fazer o que tudo já fez não é líder, você está seguindo, você é liderado. Então, o líder ele tem isso aí, algo que Cristo coloca em nós, né? Então, nenhum liderado deseja ser guiado por um líder a quem falte coragem, autoconfiança, principalmente em Cristo, a convicção, vai dar certo. Paulo, lá em Atos 20, teve lá o naufrágio, teve aquilo tudo, eles estavam prisioneiros, já ia para viver numa ilha lá até morrer. Aí veio, ele falou assim, não vai acontecer nada com ninguém. Não vai acontecer nada com ninguém. É líder que tem convicção, é líder que sabe quem o chamou. Né? Então, o estilo de liderança, ela tem que ser bem positiva, ela tem que ser algo assim que você traz as pessoas para confiança. Por mais que seja uma loucura, né? Eu aqui, misericórdia, minha esposa sofre muito aqui. Cláudia, calma, vai dar certo. E se não der, eu vou aprender alguma coisa. Eu vou aprender que não deu certo dessa vez. Assim, a gente vê vários pesquisadores, né, na pesquisa que ele faz, são muitas coisas, e ele vai errando, até, opa, deu certo, é isso aí. É o estilo de liderança positiva, aquele que é ousado, né? São tarefas que é colocada, né? Geram oportunidades, ele não tem medo de errar. Então, essa é a primeira disposição que eu tenho. A segunda disposição, dentre esses atributos de liderança, é disposição para tentar, né? Para tentar a automotivação. Tá? Quando eu estava falando aqui para tentar o que não foi dito, então, o líder bem-sucedido trabalha junto com seus liderados, isso é importante. Você tem que formatar nos seus liderados, eles têm que acreditar para seguir vocês, que Jesus fez. Irmãos, é muito fácil hoje a gente ler a Bíblia e falar, nossa, né, o coletor de Mateus, o coletor de impostos, estava trabalhando ali na prefeitura, vamos colocar assim, no lugar de destaque, ela é um homem de profissão, e Jesus falou, vem, vou fazer de você pescadores de homens. Ele largou tudo e foi. Isso não é simples assim, irmãos. É convicção. É saber quem ele está seguindo. Agora, os pescadores estavam pescando, ele chega, vamos aqui fazer pescador de homens.
Largou rede, largou tudo e foi. Que é esse maluco? Eu estou pescando peixe, que é a minha profissão. Ele me chama para uma coisa que eu nem sei o que é. São convicções que você tem que gerar nos seus liderados. Que você sabe para onde está indo e sabe o caminho que você está chegando, está trilhando e sabe onde vai chegar. Né? A segunda, então, a automotivação. Irmãos, nós precisamos ser motivados todo dia. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente estudar sobre isso. Né? Hoje nós temos... a igreja está abarrotada de coisas aí, de ministrações, de pessoas buscando aí, muitos aí, milhares de seguidores, a tal de autoajuda, não é nada disso não, irmão. Nós não precisamos da autoajuda. Nós recebemos a ajuda do alto. Amém? Nós recebemos a ajuda do alto. Paulo, que escreveu na igreja lá em Colossenses, ele fala lá no capítulo 3, 1 e 2, ele diz assim: se vós ressuscitastes em Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E o versículo 2 ele diz assim: pensais nas coisas lá do alto e não nas que estão embaixo. Então, você tem que trabalhar aí essa automotivação. O que é automotivação? Não é olhar para a circunstância, não é olhar quem você é em Cristo Jesus. Nós vamos frutificar o que nós somos em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a minha igreja está assim, o pastor está assim, o fulano está assim, o outro está assim. E você, como é que está? Você não consegue mudá-los, mas você consegue mudar você e mudar o que você começa a pensar. Então, o líder ele tem que ter esse automotivar em Cristo toda vez. Não tem a menor chance de se tornar capaz de motivar os outros se você não se automotivar. Ninguém vai seguir você se você não tem convicção de quem você está seguindo. Aí a gente pensa sobre isso, né? A terceira é uma percepção aguda do que é justo. Uma das coisas mais importantes é sobre a justiça, irmão. É uma qualidade. Às vezes nós exercemos a nossa própria justiça como líder. Certamente eu e você não escolheria algum daqueles que Jesus escolheu. Seja sincero. Seja igual Jonas aqui, sincero. Escolher um Pedro, irmão, toda hora pisando no seu calo, toda hora te questionando, toda hora querendo ser melhor do que você, toda hora te afrontando, mas você tem que ensinar Pedro que ele vai ser um dia convertido e ele vai entender o que é ser líder. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo, naquele encontro que ele tem lá em Atos capítulo 7, 9, e Jesus libera uma palavra para ele: importa você saber o que é sofrer pelo meu evangelho. Meu Deus! E ele foi um grande, né, homem, mais assim, em termos de quantidade, de ações ministeriais para a igreja, né, primitiva, e aí vem para os dias de hoje, alguém que Deus usou pelo Espírito Santo de Deus tremendamente a escrever as epístolas pastorais para os líderes, para a conduta, tudo que está acontecendo hoje. Então, nós precisamos ter uma percepção aguda sobre justiça, irmão. É necessário. Nosso estilo de liderança, né? Nós devemos tratar todo mundo igual, justa, igual. Ah, pastor, mas lá está minha família, minha esposa. Eu sempre falo com minha esposa, ó, até entrar lá dentro da igreja, você é minha esposa. Entrou dentro da igreja, é ovelha. Porque senão as coisas mudam. Meu filho, até entrar dentro da igreja, você é meu filho, lá dentro você é minha ovelha. Porque senão nós vamos ter a justiça desigual. E aí a gente cai num grande erro de cometer injustiça, né? De criar algumas coisas que depois você não consegue. Então você tem que trabalhar isso dentro da sua casa para chegar na igreja e não ser surpresa. Já ouviu, né? Todo mundo aqui acho que já ouviu aquela história do... não sei se é verídico, onde aconteceu, mas é contada aos 4 cantos. E certa feita, o filho chegou para a mãe e puxou e falou: mãe, vamos morar aqui dentro da igreja? Porque aqui o pai é diferente. Também tem essa justiça desigual. Dentro da igreja é aquela coisa toda, e dentro de casa é um monstro. Não pode. Você tem que ser o mesmo em casa, na igreja, no trabalho. Não podemos ser agente secreto do reino de Deus, né? A justiça é algo interessante. Eu falei sobre isso esses dias, né? Então nós precisamos cuidar.
sempre criar uma sensação de segurança em todos os lugares, né? Isso é extremamente construtivo, né? E é de grande fator relevante para nós. Vamos liberar todo mundo para cima, todo mundo levar nas melhores da situação. Outra coisa que um líder precisa ter, e eu confesso aqui meu pecado, eu tenho minha esposa que ela é auditora e me ajuda muito, né? Mas eu, Cláudio José Eusébio, meu Deus do céu, eu ando muito no âmbito de fé, minha esposa é muito mais a questão de planejamento, mas eles têm que ter os planos definidos. E nós não somos completos, fica sabendo disso, fica tranquilo, né? Glória a Deus, eu preciso de muita coisa disso aqui, todo dia eu estou estudando, falando, meu Deus, melhor é isso e aquilo tudo. Mas o líder motivado, né, foi o item passado e o outro que veio, sempre tem objetivos claros e definidos, né? Definir, né? Planejar, definir o que você... esse ano nós vamos fazer o quê? Não sei, vamos ver o que vai dar. Não, vamos tentar isso, vamos fazer um culto, a gente tem várias atividades, nós fomos chamados numa... um ministério mais missionário, né? E daqui de Patinga, em Brasília, aí vem as coisas, você vai estar orando e vai estar vindo nas tuas mãos. Eu gosto muito de Eclesiastes 9:10, que diz assim, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças, que não são nenhuma. Porque quando vai, para onde vai, que é depois da morte, não tem mais obra, não tem mais nada. Então, daqui agora, nós estamos abrindo 4 igrejas em Moçambique. Pergunta se tem condições. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu fiz alguém acreditar nisso. Eu fiz alguém falar que pode, que é viável, e agora as coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Então, nós estamos definindo agora os planos de ações e como a gente vai fazer para chegar lá, e aí, lógico, o Espírito Santo de Deus vai conduzir todas as coisas, né? E planejar trabalho, né? Depois trabalhar o plano, participar, e uma coisa interessante é trazer a liderança. Irmão, não tem coisa melhor. E é perigoso, hein? Líder é perigoso. Eu vou aqui trazer uma experiência, tá? Do ano passado, a gente está plantando uma igreja aqui há 3 anos, e o ano passado é uma das minhas atitudes ministeriais sempre, trazer a igreja para falar sobre meus erros, sobre os meus acertos, o que eu preciso melhorar. É isso mesmo, numa reunião. E foram muitas pedradas. Algumas tinham suas consistências, outras malignas, mas cada um revelou quem ele era. Eu vi que Jesus fazia isso. Jesus chegou para os discípulos certa feita e falou, o que eles estão me dizendo quem sou lá fora? Lá? Quem? Isso, Elias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O líder tem que ter coragem. Mas você tem que saber que vai ouvir tudo. Mas cada um vai revelar aquilo que é também. E você tem que guardar aquilo ali como aprendizado. E aí Deus me deu. Eu confesso aos irmãos que o dia seguinte eu não consegui acordar normal, fiquei muito mal. Foi alguns dias para restabelecer por causa da resiliência, né? Eu estou pronto. Para outra não, mas para outra oportunidade melhor, né? Então tem essa questão do planejamento. O quinto é perseverança nas decisões. Irmãos, decisão pode dar errado, mas você tem que perseverar. Se você deixar os outros sempre falar, não vai dar certo, por aqui é melhor, eles vão te conduzir e você não conduz. E a maioria das ovelhas, ela tem que ser conduzidas. Tem algumas características, por isso que Jesus falou, pastor e ovelha. Características de ovelha mesmo, animal, que você tem que ver que isso tem a ver com a questão espiritual. Por exemplo, a ovelha não consegue enxergar muito, então você vai ter que ter uma visão mais aguçada. De onde você vai chegar? A ovelha, ela escuta pouco também, então você tem que estar bem falando, mas ela tem uma sensibilidade tremenda, né, no olfato, de percepção. Então o pastor tem que ter cheiro de ovelha, a ovelha tem que ter cheiro de pastor. Então nós devemos estar bem próximos para a gente poder estar ajudando. E hoje a gente vê muita questão de liderança, que ele fica até numa cadeira mais alta, no lugar mais alto, inacessível, com medo até mesmo de se revelar, né, quem ele é, com medo de ser ele mesmo. E tem muitos que tomou uma outra identidade, aí é problema pessoal. Então, nas decisões, né, o líder que vacila no processo decisório, ele mostra que não está certo de si mesmo.
Então, nós precisamos ter decisões seguras. Ah, pastor, mas vai dar errado. Se der errado, você conserta, mas você tem que ter convicção. Um líder eficaz decide depois de ter feito suficientemente considerações preliminares sobre o problema ou projeto, né? Ele considera mesmo as possibilidades de decisão, ainda que venha a dar errado. Mas ele está convicto naquilo que ele quer. Sexto, hábito de fazer mais do que aquilo do que se pode fazer. Irmãos, tem vezes que a pessoa diz, mas você está fazendo muita coisa. Eu falei, mas a gente não pode se limitar, porque o líder, ele é movido, e quando está certo na obra do Senhor, querido, se deixar, ele toma 24 horas do seu dia. Eu sempre estou compartilhando, sempre estou dando alguns estudos, estou estudando também, e eu vejo que, às vezes, o meu dia é muito pouco, e fora o cuidado que eu tenho que ter com as ovelhas, né? Eu sou um pastor que apacenta, eu consigo ouvir uma ovelha 5, 6 horas e lidando ali com o trabalho. Eu tenho um chamado específico, né, integral para a obra do Senhor. Então, o hábito de fazer aquilo muito mais do que você pode. Isso é importante. Um dos ônus da liderança é a disposição para fazer mais do que é exigido. Se você faz mais só o que você... Diz o texto, se você faz só aquilo que é mandado, você não é bom. Tem que fazer um pouquinho mais, né? Tem que fazer um pouquinho mais. E sétimo, isso é interessante, uma personalidade positiva. Você sabe que persona, o significado de personalidade é máscaras. E às vezes na liderança eu tenho aqui 7 máscaras do líder. Não dá tempo de falar agora dela não. Mas que nós colocamos algumas máscaras com medo de se expor, de mostrar quem nós somos de fato. Né? Então, devemos ter uma personalidade positiva. As pessoas respeitam quando você não é positivo só falar que tudo vai dar certo, não é nada de uma pregação, né? Nada disso, mas é de acreditar mesmo, de trazer essa certeza, essa convicção, né? Ele inspira confiança e aí ele constrói e mantém uma equipe entusiasmo, né? Com entusiasmo, ali trazendo a equipe para fazer, para executar, né? Vamos, vai dar certo, vamos lá. Então, o líder tem que ir. E o sétimo, dentre aquelas que eu já tinha falado, é a empatia. O líder de sucesso deve possuir a capacidade de colocar-se no lugar de seu liderado, de ser capaz de ver o mundo pelo lado de seus liderados. Gente, Jesus fez isso demais. Meu Deus do céu. Quando Judas, preste bem atenção, quando Judas falou daquela mulher que estava jogando o óleo nos pés de Jesus e falou, mestre, se a gente vendesse, isso aí é 1 ano de salário, dava para matar muita fome de muitos pobres. E Jesus entendia o sentido do coração dele, o que ele queria. Ele entendia tudo aquilo. Não era nada de pobre, porque mais tarde, o que aconteceu? Ele já tinha a bolsa que administrava, ele foi vender Jesus por dinheiro. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, a empatia é você estar aí no lugar do outro, né? De ser capaz de ver o mundo com os olhos do liderado. E aí não permitir que a visão dele atrapalhe a visão do propósito que Deus deu, porque Deus dá a visão ao líder. E outra coisa, ele não precisa concordar com essa visão do liderado, mas deve ser capaz de entender como os seus liderados se sentem e compreender seus pontos de vista. E às vezes tem muito ponto de vista que nos ajuda a fortalecer a visão que Deus nos entregou, né? Então, em 8º lugar, essa empatia precisa ser desenvolvida. 9º, domínio dos detalhes. Irmãos, a liderança tem muitas coisas e você tem que ter domínio. Talvez igual Jonas teve lá o domínio de si mesmo, naquela hora que falasse, vai naufragar. Já jogaram um montão de carga fora, mas a carga que está sendo pesada sou eu. Sou eu que tenho que agora me assumir. E domínio de detalhes. Isso é importante. O líder bem-sucedido entende que executar cada detalhe do seu trabalho e evidente que ele dispõe de conhecimento e habilidade, né, para dominar, responsabilidade, né, para realmente colocar na posição que Deus quer. Deus quer isso do líder, Deus quer que um líder se posicione.
Eu falo que o que impede as bênçãos de Deus na nossa vida é o nosso posicionamento em Deus. Ele já liberou tudo. Ele já liberou. Agora, o nosso posicionamento em Deus está no controle de Deus, irmão. Ele vai trazer todas as coisas. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o 10º, disposição para assumir plena responsabilidade. Trazemos de novo a questão de Jonas aí, que ele assumiu. O culpado sou eu. E ali Jonas faz uma atitude que só Jesus fez. Pode me lançar, eu vou morrer, mas vocês vão viver. Por minha culpa, vocês não vão morrer, mas eu vou, pode me lançar. Aí eu fiz uma pergunta outro dia, né? Vou fazer essa pergunta, né? Jonas poderia muito bem ele mesmo subir, puf, mas ele tinha que se entregar em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Apresenteis ali, né? Apresentais, né? É uma palavra do grego que significa lançar-se em desafios. Sempre vamos ter desafios. E nós precisamos assumir a plena responsabilidade por aquilo que Deus nos confiou. E sabe que Deus não é irresponsável. Se Ele confiou algo na sua mão, porque Ele sabe que Ele vai te dar capacidade para executar. E é isso que os dons, o fruto do Espírito, realizam em nós. 11, nós precisamos fazer discípulo. É a duplicação. Eu, quanto pastor aqui, eu tenho que gerar pastores, eu tenho que gerar líderes. Se possível, né, que não vai ser muito difícil, melhor do que eu. E que ele supere a mim, que seja mais longe. E isso hoje é raro, os líderes estão com medo. Os líderes estão matando liderados, os líderes estão com medo se a pessoa prega melhor do que ele, não, vai tomar meu lugar. Que toma, irmão. A obra é do Senhor, nós somos aqui só mero coadjuvante. É o Espírito Santo, ele pode usar alguém maior do que eu, melhor do que eu, não importa. Então o líder tem que ter essa convicção. E Jesus foi clássico nisso. Vocês farão obras maiores em quantidade, porque ele veio por um período curto para ensinar, revestiu do poder do Espírito Santo para ser Marte. Pronto, está lá, né, em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, o discípulo líder de sucesso, ele deve estar sempre procurando maneira de espelhar suas habilidades em outras pessoas. Dessa forma, ele faz outros evoluírem e é capaz de estar em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, o líder que lidera, ele não fica parado, ele tem muitas coisas para fazer. E, por último, uma profunda confiança em seus princípios. Aí nós não podemos negar, queridos. O nosso princípio é a palavra. O nosso princípio tem que ser o poder de Deus, a palavra de Deus. Então nós não podemos negar o Evangelho. E aí eu encerro falando Romanos 1,16. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É Ele que nos garante, é Ele que nos vai dar a nossa vitória, que todas essas qualidades aí que nós falamos, Deus espera que nós estejamos disponíveis para Ele capacitar cada um de nós e fazer com que cada um de nós possamos realizar esta obra que é maravilhosa. Ser portadores de um Deus todo-poderoso, de uma palavra que muda, que transforma e que traz vida e vida em abundância. Deus abençoe, estou aberto a algumas perguntas e considerações também em nome de Jesus. Amém, amém. Somente o estudo da palavra agradece a todos que até agora, nesse momento, ficaram aqui com a gente, ouvindo e ouvindo mesmo sobre esse ensinamento. Pastor Eusébio, eu sou grata ao Senhor, porque o poder de Deus é indescritível. O poder, a obra dele é indescritível. Todos esses ensinamentos aqui, é o próprio Espírito Santo que vai dar um termômetro dentro de nós para saber quais são os pontinhos que está faltando e quais os que precisam melhorar. E para que isso melhore somente tendo relacionamento com o grande eu sou, aquele que tudo faz por nós, né? Então, muito obrigada mesmo por todo esse ensinamento. Vamos abrir um tempinho aqui para saber se alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, ou agradecimento também. Fiquem à vontade. Bem,
Esse, para mim, foi um tempo proveitoso e eu creio que para cada um que está aqui. Por quê, pastor? A gente não pode ter uma liderança como só o cargo eclesiástico, né? Esse ensinamento, ele é fundamental para você dentro de casa, porque você é um líder. E gerenciar essas emoções, gerenciar as questões que você tem que lidar com filhos, com o marido, com o trabalho, consigo mesmo, e aí te dá mais forças para gerenciar a obra de Deus. Exemplo esse. Tá tão difícil formar líderes hoje. Eu lembro que na minha época, os líderes andavam junto com jovens e adolescentes. E eu conversei já com 3 líderes e a resposta deles são as mesmas. A juventude de hoje está rebelde. Eu ligar, não vou fazer isso não. Não, eu cuidar, eu tenho mais o que fazer. Mas são essas pessoas que estão na liderança e isso dói. Isso dói, pastor Cláudio. Quando a gente vê que tem um líder que não quer cuidar de alma. É chamado para liderar, mas não quer liderar. Então, tira a oportunidade de pessoas que estão dispostos a liderar. E lidar com a liderança eu não acho difícil, não. Eu não acho difícil. O difícil é quando você é colocado no lugar que você não quer estar. Aí você causa problema. É liderar sem querer ser líder. É pastorear sem ter o chamado de pastor. É ser missionário. Já viu um missionário que não quer ser missionário? Vai dar problema. Porque o coração dele não está para aquilo ali. Vai ser um problema para a igreja, vai ser um problema para a sociedade. E o pior ainda, vai ser problema para a obra de Deus. Eu acho que é isso, nós temos que parecer ovelha. E isso é muito arriscado para os dois lados, né? Eu tenho aqui uma dinâmica de pastorear, eu estou no meio, aí brinco, sorrio, mas quando eu tenho que falar coisa séria e trazer, as pessoas conseguem me respeitar. E tem muitos que falam, nossa, é tão legal que você brinca, mas quando fala sério, a gente até treme. Então, não tira nenhum poder de ação, nenhum poder de autoridade, você sendo igual. E uma coisa que mais me chamou a atenção em tudo de Jesus, de muitas coisas, foi que ele era igual. Que ele, para ser traído, ele falou, mas quem é ele? Não dá para ver quando está todo mundo junto? Eu imagino, né? Eu faço ele com o mental, eu imagino assim, cara, ele era muito comum. Ele era muito comum a todos. Se tem alguém que brincava, uma coisa, ele, lógico, brincadeira sadia. Porque Judas falou assim, aquele a que eu beijar. Então é tudo igual, comum. E aí acho que essa é a nossa dinâmica. Esse é o desafio. Eu quero agradecer imensamente o Júnior. Porque desde quando eu conheci esse rapaz, ou esse homem, esse jovem, não sei quantos anos ele tem, ele sempre fala isso. E eu tinha um peso muito grande comigo. Porque eu criei meus filhos, 3 homens, né? Eu demorei muito para arrumar filho. Quando eu arrumei 3 filhos. O Vitoriano, de uma grande Vitória, porque não veio a Vitória, veio o Vitoriano, né? Aí veio o Douglas e o Alexandre. E eu sempre fui assim. Tanto que o Vitoriano, com 5 anos, já lia e escrevia, porque eu tinha que ficar com o terceiro no hospital, e eu dizia para ele, pegue na mão do seu irmão e vá para casa. Ele tinha 5 anos, ele dizia, tudo bem, mamãe, eu já sei ler. Aí eu falei assim, lê lá, ó, você sabe ler. Então você pega a mão do seu irmão e vai para casa. E eu fui muito criticada. Muito criticada. Como o Júnior sempre fala, tratar a criança, o adolescente como fosse criança, o jovem como... Júnior, você não sabe o peso que você tirou da minha cabeça. Sabe por quê? O meu filho tinha 27 anos.
e estava querendo achar que era um bebê. E aí eu tinha um peso, tipo assim, gente, eu falava assim, meu Deus, eu sacrifiquei tantos meus filhos no tempo deles brincarem. Eu falava, vocês têm que fazer isso. Eu tô indo trabalhar, ó, vocês vão ficar na televisão, naquela época já não tinha computador. Quando eu tive o primeiro computador, acho que ele já tinha 17 anos mais velho, 18 anos, por aí. E aí eu tinha uma culpa enorme. Que eu falava assim, eu pus os meus filhos para fazer isso, fazer aquilo outro. Eles aproveitaram. Não! Depois que eu entrei, que eu conheci o Júnior, sempre o Júnior está falando isso, sabe, assim, eu chego até a chorar, eu falo assim, meu Deus, muito obrigado, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o Senhor ter me posto na vida, a esse homem na minha vida, porque, olha, toda vez que ele fala, eu lembro, eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa certa. Tempo de criança foi tipo de criança, adolescente foi tipo de adolescente. Quando virou adulto, tratei como adulto. E graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Júnior e por irmão Cláudio Eusébio, uma palavra assim, extremamente. Eu marquei tudo aqui. Eu andei gravando umas coisas aqui, já até mandei lá para Elisângela, mas o que eu achei muito bonito, se eu falar lá em Romanos 12, 7 e 8, né? Que o ministério se dedique ao ministério e os que ensina, esmere-se a fazê-lo. Escuta só, esmere, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, essa palavra assim, com todo zelo, eu entendo assim, né? Com todo zelo, com toda delicadeza, com toda propriedade. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Quando vai exortar, exorte com amor. Outra coisa que eu aprendi também, depois que eu fui para a live da missionária Ivani, nem sei se ela está aqui, eu aprendi a falar um pouco mais manso. Estou falando, falei alto agora porque eu fiquei muito nervosa. Mas toda hora eu falo assim, não, eu tenho que falar baixinho. Diminui, dona Iris, diminui, fala baixo. Você não precisa falar rápido, porque você não precisa ter mais 1 minuto para fazer as coisas. Porque eu fui criada numa igreja e o pastor dizia assim, olha, você tem 1 minuto para orar, você tem 1 minuto para fazer isso, você tem 1 minuto para fazer aquilo, e você tem 1 minuto para Deus falar também. Graças a Deus eu saí dessa igreja, né? E tanto orar, orei 4 anos para sair dessa igreja, até que um dia Deus usou por misericórdia, meu esposo, ele falou assim para mim, filha, parece que você não está muito contente, você quer sair, você quer visitar uma outra igreja, ir para lá? Eu falei, quero. Aí até eu virei para ele e falei assim, o culto lá começa às 6h30 da tarde, vamos? Ele, vamos. Agora em maio já vai fazer 1 ano que eu tô lá. Olha, Deus me arrancou daquele lugar com mão forte, nem olhei para trás. Eu agradeço muito, muito, muito. Foi uma benção. Deus te abençoe, tchau, tchau, tchau. Amém, obrigada, irmã Iris. Se o senhor quer comentar alguma coisa, tudo bem. Tudo bem, não, é isso mesmo. A gente sabe que tudo na vida, Paulo fala assim, quando eu era criança, pensava como uma criança, agia como uma criança. Quando adulto, agi como adulto, pensava como adulto. Tudo na vida tem suas fases, né? E as fases, ela tem que ser devidamente respeitada. Nosso maior problema hoje, eu trabalho muito com adolescentes e crianças, com um risco muito grande hoje, com um processo depressivo, que os pais acham que aliciando eles com o celular, com essas coisas todas desde criança, vai fazê-los com entretenimento. E eles têm que ter atividades mesmo, atividades que trazem... Né? Quando a Bíblia fala ensina a criança o caminho que deve andar, ela está falando ensinar com atitudes, com exemplos. Você está lavando uma louça, ensina a ensinar o que é a louça, para que serve, por que suja, por que alguém precisa de limpo. Andando, esse andando é com a prática da sua vida. Por isso que muita gente hoje fala assim, faço o que eu te mando, mas não faço o que eu faço. Porque ele não serve como um exemplo bom. E é isso, a gente erra criando filhos, mas da melhor forma possível. E a gente vai ver o resultado lá na frente, se a gente errou ou acertou. E a senhora viu que hoje a senhora criou homens, né, responsáveis,
homens que terão aí suas esposas aí, né? Homens prendados, que não vai saber queimar o arroz, não vai saber viver a vida comum do lar, a vida comum do lar. Agora, no momento, vamos pegar a última pessoa para estar participando, tá bom? Rosana Queiroz, pode abrir o microfone. Amém, paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer, né? Pegando aí também, a aula foi edificante para mim, de muito valor agregado, né? Para aquilo que eu tenho buscado, pelo caminho que eu estou percorrendo. Creio que estou na direção certa e só pegando o gancho do pastor Júnior, é o que eu tento passar para minha filha. Eu tenho uma filha hoje que ela tem 7 anos. Eu não vim de um lar cristão, mas vim de uma educação de valores. E eu tive a minha mãe só até meus 12 anos, mas até esses meus 12 anos, minha mãe me ensinou o que eu seria, né, quando eu crescesse, qual o caminho que eu já deveria trilhar e seguir. E foi dentro de casa. Eu com 7 anos, eu aprendi já a cozinhar em fogão de lenha. Eu com 7 anos já sabia administrar uma casa, não perdendo a minha infância, não deixando de ser criança, de brincar, que até os 12 anos ainda eu brincava de boneca, ainda tinha aquela coisa de casinha, tudo. E é o que eu passo pela minha filha, né? Passo para ela, às vezes ela fala assim, eu tenho uma mãe raiz. Porque o que eu passo para ela é isso, esses valores que eu trouxe, né? Da minha infância, da minha criação para ela. Hoje ela é criada num lar cristão, ela fala, mãe, eu vim de um lar cristão, né? Eu falo, glória a Deus por isso. E eu creio o projeto que o Senhor tem para a tua vida, e quando eu sento com ela para conversar, eu sempre procuro conversar com ela, perguntando para ela, e ela me dando as respostas das situações. Uma vez que ela sabe já distinguir o que é certo e o que é errado, não tem por que eu tratá-la como uma criança de 7 anos. Não tem por que eu conversar com ela no nível de uma criança de 7 anos, não. Eu já converso com ela como já se fosse ali uma pessoa, já com a cabeça, porque ela sabe, sim, distinguir o bem e o mal. E ela costuma dizer para mim, né, mãe, o que eu plantar eu vou colher. Eu falei, com certeza, é a lei da semeadura. Então, aqui dentro, você está tendo ensinamento, a sua mãe está mostrando o que você vai aprender aqui dentro de casa e o que você vai conhecer lá fora no mundo. E você vai chegar uma hora que você vai ter um caminho para você escolher. Você vai fazer as suas escolhas. E quando você fizer as suas escolhas, não faça falando que você não teve o ensinamento para te mostrar o que é certo e o que é errado. Então, é o que eu procuro fazer com ela. Então, ela tem aqui o tempo dela, né? Costumo trazer regras para ela. Eu falo, ó, você tem sim um momento para brincar, você tem um momento de estudar, você tem um momento de ver a sua televisão. Quando você vai para a igreja, lá não é a tua casa, porque se dentro de casa eu não permito que você faça isso, não é na igreja que você vai fazer. Você não é todo mundo. Eu sou mãe da Ana Clara, eu não sou mãe do João, eu não sou mãe do Pedro. Não cabe a mim educar o filho dos outros. A educação eu dou a você aqui dentro de casa, e dentro da igreja eu passo o ensinamento, né? Então é o que eu já passo com ela, com 7 anos de idade. E a minha filha, se você para com ela para conversar, você fala, nossa, essa menina realmente tem 7 anos? Então, mas é de tudo aquilo que eu já passo e transmito para ela, porque lá na frente eu sei que ela vai se tornar uma adolescente, eu sei que ela vai tornar uma jovem e uma adulta. E quando ela se tornar essas 3 etapas, ela ter a ciência que dentro de casa ela teve um fundamento, uma educação que ensinou ela o caminho que ela vai trilhar. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade.